Eles não tinham espelhos, mas sabiam exatamente como queriam ser lembrados. Cada conta, cada ornamento, cada gesto, tudo calculado para a eternidade. Por quê? Talvez a resposta para a nossa obsessão moderna por beleza esteja enterrada exatamente aí, entre o gelo, a vaidade e a memória ancestral. Imagine por um momento Brad Pitt caminhando pelo tapete vermelho do Festival de Cannes. Cada detalhe de sua aparência cuidadosamente pensado por uma equipe de estilistas, cada acessório escolhido para comunicar status, beleza e poder. As câmeras disparam milhares de flashes, capturando cada ângulo de uma presença que foi meticulosamente construída para impressionar, para seduzir, para permanecer na memória coletiva. Agora, feche os olhos e viaje 34 mil anos no tempo. Você está na planície gelada da Rússia Central, onde o inverno dura 8 meses e a sobrevivência depende de cada caloria conservada, de cada movimento calculado. Ali, em meio ao frio cortante da era glacial, encontre um homem alto, robusto, coberto por mais de 3.000 contas de marfim cuidadosamente costuradas em suas roupas de couro, com pulseiras elaboradas nos braços, anéis nos dedos e um diadema ornamentado cingindo sua cabeça como uma coroa paleolítica. Este não é um conto de fadas. Este não é um filme de Hollywood. Este é Sungir, um sítio arqueológico próximo à cidade de Vladimir, na Rússia, que mudou para sempre nossa compreensão sobre vaidade, hierarquia social e sofisticação estética na era glacial. Porque, muito antes de Hollywood inventar o conceito de galã, muito antes da moda se tornar indústria, nossos ancestrais paleolíticos já haviam descoberto algo revolucionário e perturbadoramente moderno. A beleza é poder, e o poder é eterno. Mas quem era esse Brad Pitt paleolítico? Como um homem da Idade da Pedra, conseguiu ser enterrado com mais luxo e sofisticação que muitos faraós egípcios. E mais importante, o que sua vaidade ancestral revela sobre nossa própria obsessão moderna por aparência, status e a necessidade desesperada de ser lembrado? A resposta vai te surpreender e talvez te assustar um pouco também. O descobrimento que mudou tudo. Era 1955, pleno coração da Guerra Fria. Operários soviéticos escavavam uma pedreira de argila vermelha a 200 quilômetros a leste de Moscou, extraindo material para a construção da nova União Soviética industrializada. O trabalho era rotineiro, mecânico, até que as pás das escavadeiras tocaram algo que não deveria estar ali. Ossos humanos, mas não qualquer osso. Esqueletos enterrados com uma riqueza ornamental que rivalizava com tumbas de faraós, datados de 34 mil anos atrás. Muito antes da agricultura revolucionar a sociedade humana. Muito antes das primeiras cidades emergirem da terra. Muito antes da civilização, como conhecemos, dar seus primeiros passos hesitantes. O arqueólogo soviético Otto Bader, encarregado das escavações, ficou inicialmente cético. Como sociedades de caçadores-coletores nômades poderiam ter produzido tamanha sofisticação artística? A ideologia marxista da época pregava que apenas o desenvolvimento das forças produtivas, agricultura, metalurgia, divisão do trabalho, poderia gerar arte e cultura complexas, mas os fatos eram incontestáveis. O que encontraram desafiou não apenas a ideologia política, mas toda a nossa compreensão antropológica sobre nossos ancestrais caçadores-coletores. Não eram homens das cavernas brutais, batendo pedras uns contra os outros numa luta primitiva pela sobrevivência. Eram artistas, eram estetas. Eram de forma chocantemente moderna, vaidosos. O primeiro esqueleto, hoje catalogado como Sungir I na literatura arqueológica mundial, era de um homem entre 35 e 45 anos, excepcionalmente alto para os padrões paleolíticos, com cerca de 1,76 de altura.
Seus ossos mostravam evidências de uma vida fisicamente ativa, mas sem sinais de violência ou desnutrição crônica. Um homem que havia vivido bem, que havia sido cuidado, respeitado. Mas não era sua estatura física que impressionava os arqueólogos. Era seu guarda-roupa. Mais de 3.000 contas de marfim de mamute cobriam seu corpo da cabeça aos pés. Cada uma delas geometricamente perfeita, cada uma levando aproximadamente 45 minutos a 1 hora para ser esculpida por mãos habilidosas. Isso significa que apenas seus ornamentos corporais representavam mais de 3.000 horas de trabalho artesanal altamente especializado. Para colocar em perspectiva moderna, é mais tempo do que um filme de Hollywood leva para ser editado completamente. E isso era apenas o começo da descoberta que revolucionaria nossa compreensão sobre a complexidade social paleolítica. A ciência da vaidade paleolítica. Mas como podemos ter certeza de que isso era vaidade consciente e não apenas funcionalidade prática disfarçada de ornamentação? Como distinguir entre decoração utilitária e estética pura? A resposta está na ciência forense aplicada à arqueologia, uma disciplina que transformou hipóteses em certezas. Análises microscópicas de alta resolução revelaram que as contas não eram distribuídas aleatoriamente pelo corpo. Elas formavam padrões geométricos complexos e deliberados, organizadas em fileiras simétricas que seguiam meticulosamente a anatomia do corpo humano. Havia uma estética consciente, um design intencional, uma visão artística global. Como um estilista moderno planejando um look para o Met Gala, cada elemento foi pensado para contribuir com um efeito visual total. O arqueólogo Randall White, da Universidade de Nova York, uma das maiores autoridades mundiais em arte paleolítica, descobriu algo ainda mais impressionante através de análises de desgaste microscópico. As contas mostravam diferentes graus de polimento e uso. Algumas apresentavam marcas consistentes com uso regular durante a vida, pequenos riscos, desgaste nas bordas, pátina característica do contato frequente com pele e tecidos. Outras, porém, estavam pristinas, recém-fabricadas. Isso revela algo psicologicamente fascinante. Esse homem não apenas se ornamentava em vida para impressionar contemporâneos, ele havia planejado conscientemente sua aparência para a eternidade. Algumas contas foram especificamente criadas para seu enterro, para garantir que sua imagem post-mortem estivesse à altura de sua vaidade terrena. Mas havia ainda mais camadas de sofisticação. Pulseiras elaboradas de marfim cingiam seus pulsos, cada uma esculpida como se fosse uma obra de arte individual. Um diadema ornamentado coroava sua cabeça. Não uma simples faixa, mas uma peça arquitetônica complexa que requeria conhecimento avançado sobre propriedades do marfim e técnicas de curvatura. Um pingente central pendia sobre seu peito, posicionado de forma a ser a primeira coisa que qualquer observador notaria. Até mesmo seus dentes contavam uma história de vaidade. Análises odontológicas revelaram padrões de desgaste não alimentar, pequenas marcas consistentes com o uso dos dentes como ferramentas para trabalhar couro fino e criar objetos decorativos. Este homem não era apenas usuário de arte. Ele era criador, artesão, um verdadeiro designer da era glacial. Análises químicas das contas revelaram traços de ocre vermelho, o primeiro cosmético da história humana. Eles não apenas criavam beleza através da forma, eles a intensificavam através da cor. A família real da era glacial. Mas Sungir 1, por mais impressionante que fosse, não estava sozinho em sua tumba gelada. A 50 metros de distância, arqueólogos descobriram algo que desafiaria ainda mais nossas concepções sobre sociedade paleolítica.
Sungir 2 e 3, duas crianças enterradas lado a lado, com uma riqueza ornamental que superava até mesmo o Brad Pitt paleolítico. Um menino de aproximadamente 12 e 13 anos e uma menina de cerca de 9 e 10 anos, ambos cobertos com mais de 5.000 contas de marfim cada um. 5.000 contas. Isso representa mais de 5.000 horas de trabalho artesanal altamente especializado para cada criança. Mais tempo do que uma pessoa moderna passa completando o ensino fundamental e médio combinados. Mas aqui está o detalhe, que literalmente arrepia e revoluciona nossa compreensão sobre estruturas sociais paleolíticas. Análises de DNA mitocondrial realizadas pelo Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva revelaram que essas crianças não eram filhos de Sungir I, não eram nem mesmo parentes próximos, pertenciam a diferentes linhagens maternas, diferentes clãs familiares. Isso significa que toda aquela riqueza monumental, todo aquele investimento artístico colossal, foi uma decisão tomada pela comunidade inteira. Não era herança familiar sendo transmitida, não era riqueza patrilinear acumulada, era status social coletivo sendo atribuído por razões que ainda tentamos compreender. Dr. Eric Trinkaus, da Universidade Washington, em St. Louis, uma das maiores autoridades mundiais em evolução humana paleolítica, propôs uma teoria que é simultaneamente fascinante e perturbadora. Essas crianças podem ter sido sacrificadas ritualmente e ornamentadas como oferendas espirituais ou símbolos de poder tribal transcendental. Sua morte prematura não foi tragédia, foi transformação em arte viva. Mas havia mais elementos que tornavam esse enterro excepcional. Junto com as crianças, foram encontradas lanças de marfim de quase 2 metros de comprimento, as maiores armas paleolíticas já descobertas. Não eram funcionais. O marfim é material inadequado para a caça. Eram simbólicas, cerimoniais, talvez representando poder espiritual ou status social que transcendia a utilidade prática. A menina usava um broche complexo feito de dentes de raposa ártica perfurados, cada dente representando uma caçada bem-sucedida, cada perfuração requerendo horas de trabalho meticuloso. Era um curriculum vitae, paleolítico gravado em osso. Sua beleza era política, sua vaidade era espiritual, sua morte era arte. A tecnologia da beleza ancestral. Como é possível criar 3.000 contas geometricamente perfeitas usando apenas ferramentas de pedra? Como alcançar precisão que rivaliza com joalherias modernas sem tecnologia metalúrgica? A resposta revela uma sofisticação tecnológica que nos força a repensar completamente o que significa primitivo. Cada conta de Sungir foi esculpida a partir de presas de mamute usando burins de sílex, ferramentas de pedra lascada, tão afiadas quanto bisturis cirúrgicos modernos. Mas não era apenas uma questão de ferramentas. Era uma questão de técnica, conhecimento acumulado, tradição artesanal transmitida através de gerações. O processo requeria 3 etapas técnicas complexas, cada uma exigindo conhecimento especializado. Primeiro, cortar cilindros uniformes de marfim, usando técnicas de segmentação que aproveitavam as linhas naturais de tensão do material. Segundo, perfurar o centro com precisão milimétrica, usando pontas de sílex rotacionadas manualmente. Um processo que requeria conhecimento sobre a anatomia do marfim, pontos de pressão e técnicas para evitar rachaduras. Terceiro, polir cada conta até obter o formato esférico desejado e o brilho característico, usando abrasivos naturais e técnicas de fricção controlada. Experimentos arqueológicos conduzidos pela Universidade de Tübingen mostraram que um artesão experiente, alguém com décadas de prática, precisava de 45 minutos a 1 hora e 15 minutos para completar uma única conta perfeita.
Artesãos inexperientes levavam até 3 horas e frequentemente produziam peças defeituosas. Considerando que alguns enterros tinham mais de 10.000 contas, estamos falando de 10.000 a 15.000 horas de trabalho especializado altamente qualificado. Isso equivale a 5 a 7 anos de trabalho em tempo integral de um artesão dedicado exclusivamente à produção ornamental. É mais tempo do que muitos arquitetos gastam projetando arranha-céus. Mas havia complexidades adicionais que tornavam o processo ainda mais impressionante. Análises espectrométricas revelaram que algumas contas foram tingidas com ocre vermelho, usando técnicas que requeriam conhecimento sobre propriedades químicas dos minerais, temperaturas de processamento e métodos de fixação da cor. Outras foram polidas com diferentes graus de intensidade para criar efeitos visuais variados. Algumas contas brilhavam como pérolas, outras tinham acabamento fosco que absorvia luz. Mais impressionante ainda, os artesãos de Sungir desenvolveram técnicas para criar contas de diferentes tamanhos padronizados. Análises dimensionais mostraram que existiam pelo menos 5 categorias de contas: pequenas, médias, grandes, extra grandes e uma categoria especial de contas cilíndricas alongadas. Isso indica não apenas controle técnico, mas planejamento estético sistemático. Eles não apenas criavam beleza artesanal, eles haviam industrializado a estética paleolítica. O lado sombrio da vaidade paleolítica. Toda essa riqueza ornamental monumental levanta uma pergunta sociológica perturbadora que vai direto ao coração de nossa compreensão sobre natureza humana. Como sociedades supostamente igualitárias de caçadores-coletores permitiam, ou até mesmo incentivavam, tamanha desigualdade estética e concentração de recursos em atividades não produtivas? A antropóloga Olga Soffer, da Universidade de Illinois, especialista em sociedades paleolíticas do leste europeu, propôs uma teoria que é simultaneamente revolucionária e inquietante. Sungir pode representar o nascimento histórico da estratificação social humana, o momento evolutivo em que alguns humanos começaram a se considerar intrinsecamente superiores a outros baseados não em habilidades de sobrevivência ou contribuições práticas para o grupo, mas em símbolos de status puramente estéticos. Isso é absolutamente revolucionário, porque desafia frontalmente a narrativa romântica de que nossos ancestrais caçadores-coletores viviam em harmonia igualitária edênica, compartilhando recursos equitativamente e tomando decisões coletivas consensuais. Em Sungir, claramente já havia celebridades paleolíticas, indivíduos cujo valor social estava intrinsecamente ligado à sua capacidade de exibir riqueza, beleza e sofisticação estética. Mais perturbador ainda, análises da distribuição espacial dos sítios arqueológicos da região sugerem que Sungir não era uma anomalia isolada. Era parte de uma rede de assentamentos paleolíticos que compartilhavam tradições ornamentais similares, indicando que a estratificação baseada em estética havia se espalhado por uma área geográfica extensa. E aqui está o aspecto mais sombrio e filosoficamente desconfortável. Para sustentar esse nível de ornamentação cerimonial, a comunidade paleolítica de Sungir precisava destinar recursos humanos enormes para atividades que não contribuíam diretamente para a sobrevivência. Milhares de horas que poderiam ser investidas em caça mais eficiente, coleta mais sistemática, fabricação de ferramentas mais duráveis ou desenvolvimento de técnicas de preservação de alimentos eram conscientemente direcionadas para vaidade pura. Dr. Brian Hayden, da Universidade Simon Fraser, estudioso de complexidade social em sociedades pré-agrícolas, argumenta que Sungir representa evidência de que a desigualdade social não foi inventada pela agricultura.
Ela é mais antiga, mais fundamental, mais intrinsecamente humana do que gostaríamos de admitir. Imagine a dinâmica social. Enquanto alguns membros da comunidade passavam semanas esculpindo contas ornamentais, outros precisavam compensar essa perda de produtividade, caçando mais, coletando mais, trabalhando mais para sustentar não apenas suas próprias famílias, mas também o tempo livre necessário para criar arte. Era essencialmente o nascimento da primeira classe artística sustentada por trabalho alheio, a primeira elite cultural, os primeiros influenciadores da história humana. O legado genético da beleza. Estudos genéticos revolucionários, conduzidos pelo Instituto Max Planck, revelaram algo surpreendente e cientificamente crucial sobre os habitantes de Sungir. Eles apresentavam diversidade genética extremamente baixa, sugerindo uma população pequena e geneticamente isolada. Talvez apenas 150 a 200 indivíduos reprodutivamente ativos em toda a região. Isso torna sua sofisticação estética ainda mais impressionante e sociologicamente significativa. Com recursos limitados, população minúscula e todas as pressões evolutivas, favorecendo o investimento em sobrevivência imediata, eles conscientemente escolheram priorizar beleza e status estético. Por quê? A resposta pode estar nos mecanismos darwinianos de seleção sexual, processos evolutivos que Charles Darwin identificou como responsáveis pelo desenvolvimento de características aparentemente inúteis, como a cauda extravagante do pavão, os chifres enormes dos alces ou as plumagens coloridas dos pássaros tropicais. Em Sungir, a ornamentação elaborada pode ter funcionado como um sinal evolutivo de fitness genético. Indivíduos capazes de sustentar tanto luxo estético demonstravam genes superiores, saúde robusta, habilidades cognitivas avançadas e acesso a recursos que os tornavam parceiros reprodutivos extremamente desejáveis. Dr. Christopher Henshelwood, da Universidade de Bergen, uma das maiores autoridades mundiais em cognição simbólica humana, propõe que os ornamentos de Sungir representam evidência arqueológica do nascimento da cognição simbólica moderna, a capacidade uniquamente humana de criar significados abstratos complexos através de objetos materiais. Quando aquele homem paleolítico escolheu investir 3.000 horas em ornamentação corporal, ele não estava apenas sendo vaidoso. Ele estava demonstrando capacidade de planejamento a longo prazo, pensamento abstrato, habilidades motoras finas, conhecimento especializado e, mais importante, a habilidade mental de imaginar como outros o perceberiam e julgariam. Análises paleoneurológicas dos crânios de Sungir revelaram capacidade craniana comparável à de humanos modernos, mas com algumas diferenças estruturais interessantes. As regiões cerebrais associadas com processamento visual e coordenação motora fina eram particularmente desenvolvidas, exatamente as áreas necessárias para criar e apreciar arte complexa. Em outras palavras, quando aquele homem paleolítico se olhou em um lago gelado e decidiu que sua aparência natural não era suficiente, que precisava ser melhorada, ornamentada, transformada em arte viva, ele não estava apenas inventando vaidade. Ele estava inventando a humanidade como a conhecemos. A capacidade de transcender necessidades biológicas básicas através da busca por beleza e significado estético. O espelho do tempo. Hoje, a humanidade gasta mais de 500 bilhões de dólares anuais em cosméticos, cirurgias estéticas, roupas de grife e acessórios de status. Investimos milhões de horas diárias em academias, salões de beleza, tratamentos estéticos e rituais de ornamentação corporal. Achamos que isso é moderno, que é produto da civilização contemporânea, que é consequência da sociedade de consumo e redes sociais. Mas quando olhamos para Sungir, quando confrontamos aquele
Brad Pitt paleolítico, enterrado há 34 mil anos em sua tumba gelada, percebemos uma verdade simultaneamente fascinante e perturbadora. A vaidade pode ser literalmente nossa característica mais antiga, mais fundamental, mais intrinsecamente humana. Aquele homem paleolítico não era diferente de nós. Ele acordava pela manhã e se preocupava com sua aparência. Ele queria ser admirado por sua beleza. Ele queria impressionar possíveis parceiros românticos. Ele queria que sua imagem transcendesse a morte, que sua beleza fosse lembrada pelas gerações futuras. E conseguiu, porque aqui estamos nós, 34 milênios depois, 1360 gerações humanas depois, ainda falando sobre ele, ainda admirando sua vaidade ancestral. Talvez nossa obsessão moderna por aparência física, status social e reconhecimento estético não seja uma fraqueza moral contemporânea. Talvez não seja superficialidade, narcisismo ou decadência cultural. Talvez seja nossa herança evolutiva mais humana, mais antiga, mais fundamental. Porque no momento histórico em que nossos ancestrais paleolíticos decidiram que sobreviver biologicamente não bastava, que precisavam sobreviver esteticamente, que precisavam ser belos, admirados, lembrados, eles nos separaram para sempre e irreversivelmente do reino animal e nos transformaram na espécie única que somos, a espécie que sonha com a eternidade através da beleza. Em Sungir, nossos ancestrais não enterraram apenas corpos ornamentados com milhares de contas de marfim. Eles enterraram a primeira definição existencial do que significa ser humano. A necessidade transcendental de transformar a vida em arte, a sobrevivência em beleza, a mortalidade em memória eterna. Se essa jornada de 34 mil anos no tempo te fez questionar tudo o que você pensava saber sobre natureza humana, se te fez perceber que nossa obsessão por beleza e status não é superficialidade moderna, mas herança ancestral profundamente enraizada em nossa evolução. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa entender de onde viemos e se inscreva no canal. Porque a pré-história está repleta de descobertas que vão revolucionar sua compreensão sobre quem somos e por que fazemos o que fazemos. E você, observando sua própria rotina diária de cuidados estéticos, quantas horas investe em sua ornamentação pessoal? Seus ancestrais paleolíticos de Sungir, mestres da vaidade primordial, ficariam orgulhosos de sua dedicação à beleza? Ou perceberiam que perdemos algo essencial no caminho? Que nossa vaidade se tornou menos artística, menos significativa, menos humana?